Na década de 1990, eu estive envolvido em fazer trilha sonora para grupos de dança, quando termino TCC ou quando tinha algum pequeno espetáculo, principalmente da faculdade de dança. E eu simplesmente passava horas envolvido num transe, criando timbres no sintetizador. Eu analisava as imagens, que eu filmava antes, eu analisava as filmagens, testava, isso tudo sem nunca ter aprendido ainda a composição de trilha sonora. E eu ficava fascinado com as possibilidades, ao mesmo tempo que por vezes eu ficava até sem almoçar, de tão concentrado que eu ficava nessa atividade. A mesma coisa quando eu pintava em pastel seco. Eu gostava de fazer pinturas em pastel seco. E a mesma coisa, ficava horas absorvido naquela intensidade, naquele momento que para mim parecia apenas um momento, mas às vezes eu perdi a hora. E pensando hoje a respeito, eu acho que nada me dava mais prazer do que estar envolvido nisso. Na época eu já praticava meditação diariamente e intuía que havia alguma coisa que relacionava aquele estado de criar música ou de pintar, a concentração em que eu estava envolvido, com um processo meditativo. Apenas anos mais tarde, quando eu aprendi as práticas de Vipassana, que hoje as pessoas chamam de Mindfulness, atenção plena, é que eu pude perceber que estar absorvido dentro de uma tarefa é também um modo de estar em uma pacificação, uma meditação. E depois, muitos anos depois, é que eu vim entender sobre a psicologia do estado de fluxo, que diz que nós estamos dentro de um estado chamado de fluxo quando a gente une a nossa competência, a nossa habilidade ao desafio. Então, por exemplo, se você tem muita competência, mas o desafio é baixo, você se sente um pouco entediado. Agora, se o desafio é muito alto, mas você não tem competência, você se sente desmotivado, você acha que você não consegue fazer aquela coisa. Então, o estado de flow é quando você tem, num nível próximo, os dois, tanto a competência quanto o desafio. Obviamente que você tendo a oportunidade de ter desafios que sejam na mesma medida que sua competência, você entra nesse estado de flow, e é isso que a gente busca como talvez o melhor dos mundos dentro de você, na consecução de alguma tarefa, né? Bem, então, muitos anos se passaram, eu me tornei professor universitário e pesquisador. E em pesquisa eu me dediquei prioritariamente a estudar a educação e mais especificamente a qualidade e equidade na educação. O que faz a educação ser de alto nível para todos?
E não apenas na pesquisa, mas também na experiência de vida, no vivenciar, eu pude observar muitas coisas e até mesmo verificar na prática alguns elementos que você acabava estudando na teoria. Então eu acho que tudo isso me trouxe a esse momento de agora, em que, tendo vivenciado tantas boas práticas dessa relação educador e educando, eu comecei a observar que não é exatamente o conhecimento que causa o grande drama na vida de um educando, mas a forma como ele chega a esse conhecimento. E aí eu estou falando de uma vida toda, né? Então, parte do papel do professor é poder capturar no indivíduo como ele vai alcançar a possibilidade desse conhecimento existir de fato para ele. Não apenas um conhecimento enquanto uma obrigatoriedade, né? Um conhecimento que faça parte da vida dele. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, em 1933, ele fez um ensaio que ele perguntava se era uma falsidade o ato de estudar a metafísica, uma coisa que tem na filosofia. E ele dizia que sim, era uma falsidade estudar a metafísica. E o que ele estava colocando é que, na verdade, o ato não é a metafísica que é falsa, ou não é a pessoa que é falsa, mas o ato dela estudar metafísica, se não for imbuído de um desejo intenso, forte, um desejo real, concreto, aquilo se torna um ato falso. Então, por exemplo, se você estuda para passar de ano, se você estuda para fazer um vestibular, segundo Ortega y Gasset, esse ato é um ato falso, porque você não encontrou aquilo que vincula você àquele conhecimento. Então, mais especificamente, na prática desse projeto atual em que eu estou produzindo, a pergunta é se seria falso o ato de fazer arte ou o ato de pensar artisticamente. E obviamente que nesse sentido fica parecendo que a arte é um conhecimento exterior a ser adquirido. Então eu acho que essa é a primeira grande defesa que eu venho fazer aqui, é que a arte não é algo externo. A arte, ela é de domínio do ser humano e é uma forma de vincular-se ao mundo externo e às vezes ao próprio mundo interno. No sentido de que a arte é um filtro do olhar, um filtro do escutar, um filtro do pensar. É um modo de você vivenciar alguma atividade sua ou algum momento da sua vida. Tudo que está em volta e que pensamos ser, que faz parte desse grande modo chamado arte, são criações óbvias do humano, são criações da sociedade, mas a grande verdade é que já quando crianças a gente já tem uma percepção artística muito apurada.
onde a gente se espanta com a beleza de coisas que depois de algum tempo a gente já vê como comuns. Mas a realidade é que a gente tem essa semente previamente plantada, e é a forma como nós a cultivamos que a gente consegue manter esse olhar artístico diante da vida. Então esse cultivo, a forma como você alimenta essa planta, é que vai fazer você continuar com essa vivência que a gente começa desde muito cedo. Ocorre que, socialmente, com o passar do tempo, a arte começou a ser pensada como um produto, como um objeto a ser alcançado, e muitas vezes um produto de poucos e para poucos. O que é, na minha opinião, uma incorreção, porque o sentir artístico, ou mais profundamente, o sentir filosófico artístico, em que você pensa as coisas do mundo de maneira a absorver sua forma em seus sons, em suas intensidades de cor, em seus formatos, em suas perspectivas, em suas métricas. Tudo isso é uma grande composição que, sem precisar muito estudo, a gente já se espanta. Então talvez o estudo da arte seja não o estudo da história da arte, mas o estudo de como enxergar e usufruir da arte. E ao usufruir da arte, você sentir conectado com esse belo. O belo que muitas vezes está no simples, não precisa ter um formato de belo aceito socialmente. Pode ser tão somente a forma como você enxerga. E daí, obviamente, que nos leva o segundo ponto, que é a produção artística. Ou seja, será que eu sou capaz de fazer uma produção de arte? É muito simples a resposta. É tão possível quanto é possível você enxergar o mundo de maneira artística. A questão é que quando você está envolvido com uma ideia do belo do outro, da sociedade, você acaba, por assim dizer, tendo que aceitar um conjunto de regras muito restritas e que são temporárias sobre o que é o belo. E você acaba enxergando o belo como o belo do outro e não aquilo que você de fato sente. Atualmente o belo tem uma característica, tem uma composição. Mas obviamente não era a mesma composição, as mesmas características do passado. Então esse belo é relativo. Sendo relativo, nos leva a pensar em: será que o belo que está presente na forma como eu interajo, subjetivamente, autoral, com as coisas, será que esse belo não é o real, não é o de fato o belo? Então, assim, um desenho que você faça, mas que você se sinta absorvido, que você goste do ato de fazer, que você se sinta bem ao terminar, não necessariamente que você se sinta bem com um resultado comparando com o belo social, mas comparando com aquilo que era a sua expectativa de criação. Eu dei o meu máximo e esse aqui eu gostei do resultado final. Então, você alcançou, obviamente, um estado de belo pessoal e autoral. Muito artista hoje famoso foram pessoas que atingiram esse momento de enxergar de maneira muito própria aquilo
que era na mente, no ser, na emoção dele o belo. Dessa forma fica claro que esse projeto não é um projeto pautado em um resultado como uma obra de arte a ser exposta para olhos sociais. Esse resultado pode ser uma consequência. É um resultado que muitos esperam, mas que por vezes a gente espera tanto desse resultado que acaba perdendo um pouco a perspectiva do processo. Esse projeto é um processo. Ele se dá não através da pressa, não através do julgamento, não através do simples ensinar de técnicas. Esse projeto, ele é a conquista do estado de fluxo. Habilidade, competência, né? E desafio. No meio está você, adquirindo algumas formas de atingir certos objetivos daquilo que você mesmo busca para si, com desafios que sejam interessantes, desafios que sejam à altura do conhecimento que você está adquirindo. Então, esse projeto é um processo que vai crescendo pouco a pouco, junto com você. O meu papel é muito mais compreender aonde você está e fazer os ajustes entre conhecimento e desafio, de tal forma que ao final você, dentro do processo, se sinta bem, se sinta feliz, se sinta realizado, ou melhor ainda, perceba que partindo de um ponto que vamos chamar durante o projeto de potência, de um potencial seu, um potencial que eu pessoalmente acredito, você alcançar um objetivo ou objetivos de realização, onde essa realização está em você e não no outro. A realização é você alcançar objetivos que façam partir do seu potencial, daquilo que às vezes a gente nem imagina que tem dentro de nós, e vai pouco a pouco crescendo e fazendo a gente imergir nesse universo profundo de uma arte, e às vezes de uma arte pessoal. É óbvio que com isso eu estou dizendo que dentro desse processo estamos envolvidos em um campo amplo da arte, não apenas em um campo da arte visual, mas na ideia do fazer artístico, que pode envolver diversas abordagens artísticas, pode envolver a percepção artística, compreender um pouco da história da arte, o que os artistas, né, vivenciaram, compreender um pouco qual a ciência que está por detrás, qual os aspectos filosóficos que estão por detrás, poder enxergar a realidade do mundo através de lentes artísticas. Esse é um projeto que eu acredito ser bonito, ser interessante. Um projeto de construção, um projeto que a gente caminha junto. E nesse caminhar nós vamos construir algo que seja interessante para você.